Olá, eu me chamo Alessandra Carvalho de Moura, eu sou estudante de Engenharia de Produção e eu atuo no projeto de iniciação científica Políticas Públicas para o Teatro Carioca, um estudo de caso da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Eu sou orientada pelo Manuel Fricks, o nosso Manu, e o nome do meu trabalho é Revisão Sistemática de Literatura aplicada à Economia do Teatro. Com esse trabalho, a gente tem o objetivo de encontrar onde é que está a base de dados, de informações desse tema central que é a economia do teatro. A gente transcende um pouco o teatro carioca, a gente olha para todo o referencial temático aí que a gente encontrou nas bases estruturadas, né, no CAPES, enfim, nas bases que a gente buscou sobre a temática da economia do teatro. E o grande objetivo central é a gente estar consolidando esse material, esses artigos, esses trabalhos, em uma base de dados única, né? A revisão sistemática de literatura, ela pressupõe um trabalho minucioso de levantamento de informações, seguindo, né, como o nome diz, uma metodologia, né, um framework, uma ferramenta básica. Para isso, a gente utilizou a bibliometria, através da ferramenta RStudio, é um pacote específico que estrutura essas informações, né? Além disso, a gente utilizou o Excel para a gente poder ter uma base de dados, né? Esse trabalho ele é concluído, a entrega final dele é essa base de dados aí com em torno de 700 artigos e um Power BI, né, para estruturar, para a gente ver a informação, né, para a gente dar visibilidade para os dados que a gente encontrou, né. Tudo isso, assim, com o objetivo final de fazer uma provocação. Onde é que estão esses dados? Como é que eles se estruturam? Que metodologias eles adotam? Como é que eles se dispõem geograficamente? Existe algum lugar onde a gente tem maior intensidade de estudos? Existem lugares com carências de estudos relacionados a essa temática? Quando a gente começou, assim, a grande problemática que a gente queria tratar com esse trabalho era identificar as lacunas de estudos, né? A gente tinha a hipótese de que poderia ser uma área de estudo onde haveriam algumas lacunas, e a gente percebe, por exemplo, nos resultados, um período temporal ali, onde a produção a respeito dessa temática, possivelmente apresentou uma curva bem reduzida em relação a períodos anteriores, né? A gente também consegue tratar quando começaram, né, a discussão da economia do teatro de maneira formal, né, específica do teatro, isso também é importante, e para onde ela está indo, né, para que vertentes, que ferramentas, os produtores desses artigos, né, todo mundo que trabalhou nesses materiais, construíram aí ao longo dos anos, né? E aí, falando um pouquinho dos objetivos centrais, né, o objetivo quando a gente começou era efetivamente selecionar estudos, montar uma base de dados para que a gente pudesse estabelecer análises, fazer uma avaliação de qualidade, o que está dentro do meu objetivo central, e a gente queria falar de economia do teatro, a gente queria falar sobre como o teatro, como que a gente mensura os valores do teatro, efetivamente da temática de economia. E também extrair esses dados e ter essa base de dados, né? E ter essa base no final, de modo que a gente consiga consultar, estruturar e fazer avaliações, como eu comentei aqui, mais no sentido de novos estudos, estabelecer ali provocações, onde é que a gente tem lacunas. Isso é uma visão ali que transcendia um pouquinho essa primeira etapa do trabalho. E aí, falando um pouquinho sobre o processo de extração, né? A gente utilizou o CAPES, né? Os periódicos, acessei a partir do meu login da Unirio. A gente estabeleceu ali quais seriam as bases que a gente ia procurar, a gente usou os Scopus e o Web of Science. No Web of Science a gente obteve mais de 700 artigos, então a gente focou principalmente nessa base, já falando um pouquinho sobre os resultados, né? Mas a gente estabeleceu toda uma metodologia para que a gente pudesse também iniciar outras bases de estudos. E como boa parte do trabalho, ela foi de maneira manual, né? A revisão sistemática, ela pressupõe ali alguma interação manual. A gente efetivamente precisou selecionar ali uma base e priorizamos o Web of Science. A partir disso, a gente extraiu, né, num formato específico para poder aplicar no software lá do RStudio, em um pacote lá do Bibliometrix, e a gente conseguiu colocar aí nesse modelo, né, no BiblioShine, é um pacote lá do RStudio, e ali ele já apresenta as primeiras análises, os primeiros insights para a gente continuar com esse trabalho, tá? Por fim, a gente consolidou uma base, né, onde a gente teve 700 artigos da Web of Science, mais de 1000 dos Scopus,
né? E a gente consolidamos essa base. Então, a gente tem um grande volume de estudos que traziam ali enfim, ou tangenciavam ou acertavam ali no alvo da nossa meta ali de, de levantamento dos estudos do processo aqui da revisão sistemática, né? Falando um pouquinho desses primeiros insights que a gente teve lá, utilizando a ferramenta do R. Então, num primeiro momento, a gente filtra lá no CAPS os estudos, né? A gente identifica a partir de palavras-chave. É interessante a gente comentar como é que a gente chegou nessas palavras-chave, né? A gente já tinha feito todo um trabalho manual que a gente aproveitou, né? O meu orientador ele já tinha feito um trabalho de levantamento manual, assim, de anos do acervo dele ali, o material que ele foi identificando sobre essa temática, e a partir dali a gente buscou várias palavras que tinham coincidência dentro seja das palavras-chave ou até mesmo nos títulos, enfim, no resumo, a gente identificou algumas palavras-chave e utilizamos para poder fazer os filtros. Depois que a gente extraiu essa base, aplicamos lá o pacote do R, e aí ele já constrói, né, o BiblioShine, ele já constrói essas análises aqui que a gente está vendo, né? Um primeiro insight foi ali, a gente logo de cara percebeu que tinha uma recorrência muito grande em alguns periódicos ali, o Journal of Cultural Economics veio muito na base, né? Essa foi uma extração inicial. Depois a gente conseguiu traçar, vamos dizer assim, temáticas do estudo que também ajudaram a gente a catalogar, né? Mais para frente a gente catalogou todo esse material, a gente colocou ali em clusters, e esses clusters que a própria ferramenta oferece ajudaram a gente a traçar os nossos próprios caminhos ali no processo de revisão sistemática. E falando um pouquinho sobre esse processo, sobre esse percurso, como eu comentei, a gente partiu ali por alguns parâmetros de busca. A gente definiu a ferramenta que a gente ia utilizar, começamos pensando ali em usar um RPA, para poder fazer a raspagem dos arquivos. Depois a gente partiu ali para a utilização do R, que foi realmente a ferramenta que performou melhor, né, para o nosso objetivo. E aí a gente decidiu, a gente acessou lá o CAPS, como eu falei, com acesso via Unirio, e diante do número grande, de volume de informações que a gente teve, a gente precisou tomar uma decisão aqui de pesquisa, que foi priorizar o Web of Science para a segunda etapa do trabalho, que era a raspagem ali manual, né? Na sequência, a gente fez justamente essa análise. Então, a gente separou por título, palavra-chave, isso a própria ferramenta já trazia, mas a gente fez uma análise ali de cada um, assim, de cada um dos 700 artigos, identificando o que estava dentro da base, o que estava fora da base, o que poderia vir a atender estudos futuros. Vou dar um exemplo do que poderia ser interessante para um estudo futuro. Era um estudo de análise econômica que não era necessariamente de teatro, ele tangenciava ou utilizava o teatro como exemplo, mas não necessariamente era de teatro, ou ainda fosse de uma outra área, turismo, cinema, a gente encontrou bastante coisa nessa linha. E depois a gente fechou, a gente meio que catalogou, né? A gente criou clusters dentro da nossa proposta de pesquisa. Então, aquilo que acertava exatamente ali o alvo da nossa busca, a gente trabalhou num cluster específico. E, por fim, a gente consolidou esses resultados aí para um relatório final, que é justamente isso que a gente vai estar mostrando aqui na sequência. Tá? E a gente, enfim, teve vários insights aí de onde é que estão os estudos, a gente conseguiu caminhar nesse sentido, tá? Todo esse protocolo ele é muito próprio da revisão sistemática, né? Que é seguir ali um passo a passo, né? A gente está utilizando aí, a gente utilizou um framework que bebeu de várias fontes, né? Um exemplo é do Kitchen and Charters, e eles propõem uma etapa de planejamento, que foi justamente aquele momento que a gente parou para avaliar por onde a gente queria caminhar, todo um processo de condução da revisão sistemática, né? Que vai desde a efetiva extração até a classificação, e por fim o relatório final ali que a gente trabalhou, a gente tem produzido aqui a gente está trabalhando estudos mais aprofundados, quanto aqui para o projeto de iniciação científica, a gente já trouxe alguns insights, né? Então a gente teve todo esse percurso metodológico para poder gerar uma base final, poder iniciar ali algumas discussões até de perspectivas futuras. Tá? Falando um pouquinho dos resultados finais, né? A gente produziu várias análises, essas são duas que ficaram bem legais, e que assim, traduzem bastante o que a gente começou, o que a gente queria de objetivo inicial, né? Inicial e se traduzindo em resultado final. A gente percebeu ali
que o processo, a temática da economia do teatro, ela tem uma linha do tempo muito curiosa, né, que a gente já imaginava quando a gente começou o nosso trabalho, inclusive toda a introdução do trabalho é baseada nessa proposta, que começa lá com Bauman, na década de 60, 70, e tem um período ali de pouquíssima produção literária dentro do alvo, dentro da economia do teatro, onde a gente avalia preço de bilhete, participação, consumo mesmo, demanda, oferta, aquela economia raiz, vamos dizer assim, aquela temática bem de economia mesmo, que trouxesse, que colocasse o teatro no centro dos estudos, e não tangenciando, né? Quando a gente olha para a base alvo da nossa revisão, a gente percebe ali que teve um período muito longo de pouquíssima produção, né? E a partir dos anos 2000, essa produção ela se acentua, né? Alcança ali picos ali a partir a partir de 2010, né? E a gente percebe ali que tem estudos mais consistentes e que utilizam metodologias de regressão linear e outros tipos que tangenciam, né, que tangibilizam, né, melhor dizendo, o resultado que a gente procurava. Também foi uma análise bem interessante a gente perceber onde é que estão esses estudos, né? Também quando a gente começou esse trabalho, a gente queria identificar por onde andavam esses estudos, e a gente percebeu também que existem muitos estudos regionais sobre a temática. Então, como é que é o teatro da Alemanha, tem muitos estudos, como é que é o teatro na França, como é que é o teatro na Itália, como é que é a economia do teatro lá, como é que é o financiamento público para esses lugares, e é muito bem marcado. Já a gente percebe uma pobreza um pouquinho maior em alguns outros continentes, eu comentei da Europa, mas a gente percebe uma pobreza um pouco maior no volume de produções literárias ali na África, com alguns estudos mais pontuais para a África do Sul, né? Já nos Estados Unidos a gente vê que tem uma concentração grande de estudos sobre a Broadway, sobre a economia, né? O valor dos bilhetes, o impacto de premiações no preço do valor, no preço do bilhete, né? E também temos estudos aqui do nosso país, né, do Brasil, e outros aqui da América do Sul. Então, isso também trouxe alguns insights de por onde estão esses estudos, como é que está a regionalidade, porque isso pode significar, isso pode ter um impacto ali nas amostras e nos resultados quantitativos que foram observados nesse levantamento que a gente fez. Tá? E tudo isso a gente construiu a partir de referências, tanto do processo de revisão sistemática, também do processo ali olhando para a economia do teatro como um todo, para a gente entender quais eram as principais referências, né? E, enfim, entre muitas outras aí que a gente trouxe, algumas são bem emblemáticas, sobretudo aquelas que ajudaram a gente a produzir o framework do nosso trabalho, que é essencialmente uma revisão bibliográfica. A gente já planeja aí aprofundar esses estudos e entender um pouquinho melhor das ferramentas e outras características que a gente identificou aqui como padrão nesse trabalho. Queria agradecer a atenção de todo mundo e a oportunidade de estar aqui apresentando o trabalho. Tchau, tchau.